Fala galera, tudo bem com vocês? Tio Melancia na área mais uma vez. E olha, depois de um longo, tenebroso inverno ou verão, junto com primavera, outono, inverno, enfim, faz um tempão que a gente não vem gravar o TV Infância aqui nos estúdios da TV Circuito. Enfim, nós fizemos aquelas gravações da infância com a religião e agora o tio Melancia volta novamente a fazer as gravações, agora aqui no mês de maio de 2024, um ano muito importante para todos nós. E a tio Melancia não podia, né, TV Infância não podia deixar de falar sobre a temática política. É isso mesmo. Nós vamos ter agora, esse ano de 2024, eleições, né, prefeito e vereadores. E a gente, com a temática da infância, não podia deixar passar batido sobre essa grande temática, que é algo importantíssimo para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Com isso, a tio Melancia, a TV Infância, com a apresentação do tio Melancia, vai abrir essa grande discussão. Então, a nossa ideia é trazer vários pré-candidatos a vereadores aqui no estúdio da TV Infância para a gente discutir, né, falar sobre a infância, falar da importância da infância, o que pode ser feito ao entorno da infância dentro da nossa cidade, enfim, dentro do estado de São Paulo. E a nossa ideia é tentar trazer também para os nossos estúdios os pré-candidatos a prefeito. Vamos ver se a gente vai conseguir trazer alguém aqui também. Mas começando esse primeiro programa, para vocês eu trouxe uma pessoa muito especial, muito querida. E ó, ela tem um discurso extra. Eu não falei isso, tá? Ela tá ouvindo isso de mim pela primeira vez agora. Ela tem um discurso maravilhoso, uma pessoa inteligentíssima, sabe conversar, sabe se posicionar, sabe falar. É assim que tem que ser um vereador dentro de uma cidade. E não uma meia dúzia por aí que não sabe nem falar, não sabe de leis, não sabe de nada. E aí a hora que a gente se depara com pessoas inteligentes, pessoas que se preparam para o cargo, é outra história. Então quero apresentar para vocês hoje no nosso estúdio a Fernanda Curti. É um prazer enorme estar com você aqui. E vamos ver esse papo maravilhoso, não tenho dúvida, vai ser um papo riquíssimo, um papo maravilhoso. E muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Oi, tio Melancia. Estou muito feliz de estar aqui com você, com todas as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa pela TV Infância e TV Circuito. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, primeiro pela admiração que tenho por você e pela possibilidade da gente fomentar um discurso tão importante, que é o momento de pensar a nossa cidade, especialmente as políticas públicas para reduzir as desigualdades que nós temos em Guarulhos. Então, obrigada. Isso mesmo, imagina. E ó, já vou te pedir aí, se apresenta, quem é Fernanda Curti, o que ela faz aqui na cidade de Guarulhos. Fala um pouquinho pra gente de você. Bom, primeiro, a Fernanda Curti é uma jovem de 29 anos, nascida e criada no Jardim São Domingos, na região do Taboão, filha de uma cabeleireira, de um pastor evangélico, né, foi criada na igreja, então os valores que eu carrego comigo são os valores que aprendi nesse espaço. Sou bacharel em Direito, me formei pelo ProUni, uma política muito importante, criada no governo Lula, né. Eu sou uma mulher lésbica, portanto, ativista pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, pelos direitos humanos. Também sou militante antirracista, militante feminista. Aqui na cidade de Guarulhos eu me organizo desde os 15 anos de idade, quando comecei pelo movimento estudantil secundarista. Conheci o movimento de mulheres, o controle e a participação social através do Conselho Municipal de Juventude, a qual eu presidi. Também participei do Conselho Municipal de Política para as Mulheres, que eu fiz parte da composição, mas pude atuar em outros conselhos. E hoje atuo com o cursinho popular pré-vestibular, né, o cursinho Professor Moa, que fica localizado ali na região do Taboão, e sigo militando nos movimentos sociais. Então a Fernanda Curti é tudo aquilo que o São Domingos e os movimentos sociais produziram.
Meu, é muita coisa, é muito trabalho. E às vezes, assim, eu te acompanho, principalmente no Instagram, né, nas redes sociais. E quem não segue, daqui a pouco a Fernanda vai passar para vocês o Instagram dela, as redes sociais. E eu vejo assim, você tem um jogo de cintura extraordinário, porque quando sobe aquelas perguntinhas para você, às vezes eu vejo ali, eu não teria tanta paciência, eu já daria no meio. Assim, como você lida, né, com essas circunstâncias? Porque assim, a gente sabe hoje o mundo que vivemos, né? E precisa ter um jogo de cintura muito grande. Então, assim, por isso que eu falo, eu te admiro por conta disso. Você é centrada, você é educada, e eu nunca vi você perder a linha. Conta um pouquinho desse segredo pra gente. Não, assim, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa compreender que nós fazemos parte de uma sociedade que cresceu ouvindo que política não se discute. Então, quando a gente apresenta um posicionamento político, é natural que às vezes as pessoas reajam de formas que, poxa, inclusive odiosas, né? Nós estamos numa estrutura social que ela é preconceituosa, que ela é racista, que ela é intolerante. Então, ter uma mulher com meu perfil, uma mulher negra, uma mulher lésbica, que não performa aquilo que a sociedade espera que uma mulher deve ser, acaba sofrendo esse tipo de violência. Agora, tem várias outras pessoas que também querem entender os dois lados desses pensamentos. Então, eu busco sempre transformar o ódio em educação e conhecimento. Essas são as oportunidades que a gente tem para explicar para as pessoas outros pontos de vista que dê conta de construir outras alternativas para pensar os grandes problemas da sociedade. Então, eu tento manter aqui na minha cabeça quem eu sou, o que eu penso, o que eu acredito, para conseguir dialogar com o que as pessoas trazem e formar a opinião de outras pessoas que estão a fim de aprender, de entender, de participar. Olha, você é formada, você é bacharel em Direito, mas em muito da sua fala eu vejo também como uma professora. Por quê? O verdadeiro professor é aquele que faz, né, as pessoas refletirem. E a sua fala, muitas das suas falas, é para reflexão, é para fazer as pessoas pensarem, né? Hoje, a internet ela é extraordinária, deu voz a muitas pessoas, mas a gente vê hoje as pessoas soltando muita groselha por aí. Então, a hora que eu vejo alguma coisa, às vezes dá vontade de retrucar, mas eu falo, não vou me expor, né? Eu não falo nem em ser cancelado, não é isso, mas quando eu não tenho que agregar, eu prefiro não falar, eu passo direto. E a gente vê hoje, infelizmente, a internet assim, muito, eu vou dizer triste, mas ao mesmo tempo preocupante. Mas eu não quero entrar nesse tema agora, porque depois eu quero que você fale sobre as fake news. Isso me incomoda demais, muito, muito. Mas não vamos falar disso agora, eu quero trazer a temática da infância. E também eu vou te perguntar, assim, sobre a tua campanha. Você é pré-candidata hoje na cidade de Guarulhos para vereadora, pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. E o que você acredita dentro dessa temática infância? A gente estava até conversando antes daqui da gravação. Todas as pessoas pensam como um todo, mas eu nunca escuto falar sobre algo positivo para as crianças, ou algo bem assim, não é genérico falar educação, saúde, precisa de um hospital para criança decente na cidade, porque vira e mexe a gente vê acontecer coisas absurdas no nosso hospital da criança, mas assim, a criança é tudo isso e o mais importante que eu vejo é o brincar. Mas o que você pode falar um pouquinho, o que você pensa um pouquinho sobre a infância dentro dessa temática para os nossos munícipes aqui em Guarulhos? Olha, primeiro que nós temos um marco muito importante no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque ali, dentre todos os direitos que são garantidos para esse segmento, muda a condição das crianças, né? Porque coloca elas enquanto sujeitos passíveis de direito. Essa é a primeira constatação.
Então, se a gente pega o que tem no ECA, somado a todos os tratados internacionais que o Brasil assumiu, né, de proteção a crianças e adolescentes, nós já temos um ponto de partida importante. O que eu considero de desafio na cidade é, primeiro, nós precisamos rearticular a rede de proteção a crianças e adolescentes, inclusive para que a gente consiga, na ponta, aplicar o que é o ECA e esses tratados que eu acabei de mencionar. E de forma interdisciplinar, porque quando a gente fala de criança, nós precisamos associar a questão da educação, da saúde, da segurança, da moradia. Nós não podemos admitir criança sem um teto para morar, né? É a questão da assistência social, ou seja, não existe uma pasta única para tratar de criança, é de forma interdisciplinar, reunindo diversas secretarias, né? Garantindo acesso à saúde, como você acabou de mencionar, e a saúde em todas as suas dimensões. O que isso significa? Desde o atendimento primário até os atendimentos específicos para as crianças e também uma política direcionada às crianças com deficiência, que hoje, na minha avaliação, de modo geral, ela deixa a desejar na cidade. Vou dar um exemplo. Uma criança que precisa estar na escola e precisa de um diagnóstico, uma verificação das crianças que são autistas. Hoje, a gente só entrar em qualquer escola aqui de Guarulhos, você vai ver que tem crianças ali que, inclusive, a mãe já lida com outros suportes, mas que não conseguiu ainda ter um diagnóstico preciso de qual é o nível de suporte que essa criança precisa, porque a escola não consegue encaminhar para o sistema de saúde. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, as crianças que precisam desse suporte dentro da própria escola, né? Nós temos um número muito grande de crianças por sala, né? Acho que precisamos trabalhar com uma perspectiva de reduzir esse número para facilitar para os profissionais que atuam nessa área, mas precisa de profissionais de apoio para que essa criança tenha todo o seu suporte garantido. É impensável imaginar que uma única professora com 25 aluninhos que seja, vai dar conta de atender também o suporte que as crianças com deficiência precisam, né? Um outro exemplo que eu acho que a gente precisa enfrentar na cidade, a questão do trabalho infantil. Você pode andar nas ruas de Guarulhos, vocês vão perceber que o número de crianças que voltou para o farol, seja pedindo ou vendendo bala ou com malabares, aumentou. Nós precisamos trabalhar para que a nossa cidade cuide das crianças e a primeira coisa é a gente afastar a questão do trabalho infantil. Um outro debate que parte do ponto de vista da segurança que nós precisamos garantir é enfrentar o abuso sexual infantil. Olha, isso é um escândalo no Brasil inteiro e na cidade de Guarulhos é como se não existisse. Ninguém está falando disso. E o pior é que mais de 70% dos casos acontecem no seio familiar. É pai, é padrasto, é irmão, é tio. Então, assim, existe um trabalho de busca ativa que, de novo, é um trabalho multidisciplinar que a gente precisa conciliar para garantir que as crianças de Guarulhos não sejam vítimas do abuso sexual infantil e, se for, precisa ter todo o acolhimento, proteção e punição para quem agrediu ela. Nós precisamos trabalhar para que nenhuma criança esteja nas ruas pedindo, trabalhando no farol e, às vezes, sendo aliciadas por pessoas maiores de idade. Nós precisamos garantir que nenhuma criança fique sem um teto para morar, né? Guarulhos vive uma situação dramática, né, de situação de reintegração de posse, de áreas irregulares. Então, se vai remover essas crianças das casas que hoje, que eventualmente estejam em área de risco, precisa ter um lugar seguro para que elas possam viver. Enfim, tem uma série de questões que uma rede de proteção bem articulada dá conta de resolver, articulando essas secretarias com o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Políticas para Crianças e Adolescentes, com o Conselho Tutelar e também com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Se não tiver todos esses agentes trabalhando em conjunto de forma articulada, dificilmente a gente consegue garantir o que o ECA nos determina. E vale lembrar que a responsabilidade com as crianças e do adolescente não é só da mãe e do pai. O ECA estabelece que é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, se tem uma criança sozinha na rua, ela é responsabilidade de quem passar do lado. É responsabilidade do poder público, é responsabilidade de toda a sociedade. Então, isso é um pouco do que eu penso de debater dentro da Câmara Municipal. Olha, você me fez na tua fala, assim, belíssima, brilhante, me fez lembrar várias coisas. Há uns anos atrás, eu andando na rua com a esposa e duas crianças brigando. A primeira coisa que eu fiz foi separar a briga. E a minha esposa, na época, falou, mas você é doido, você não sabe quem que é, você não sabe quem vai estar por trás. Eu falei assim para ela, não importa, a gente não pode simplesmente baixar a cabeça e deixar que duas crianças briguem.
já era para essas crianças não estarem sozinhas na rua. Mas já que estão, se você está vendo alguma coisa errada, se a gente está vendo alguma coisa errada, alguém precisa tomar alguma atitude. Naquele momento fui eu. De dar uma bronca nos dois e mandar cada um ir para sua casa, enfim. Porque, enfim. Agora, recentemente, duas crianças brigando na escola, uma bateu mais forte na outra, teve um problema cardíaco, caiu e morreu. Assim, são coisas que não dá em 2024 você ouvir uma coisa dessa. Mas por deficiência de muitos dos nossos políticos, que infelizmente pensam no bolso, eu vou assim claramente dizer, e não pensam na população. Isso é chocante. Eu trabalho com criança há muitos anos. Eu amo criança. Então, toda vez que a gente vai falar sobre isso, ou eu vejo alguma coisa errada, seja através de vídeos e tudo mais, aí eu sou muito coração mole. Eu choro, Fernanda. Eu choro. Me dá raiva, me dá ódio de não ver como que um adulto pode abusar de uma criança. Eu tive a oportunidade, o prazer de ser coordenador do ProJovem aqui em Guarulhos. Há 12 anos atrás. E a gente teve um número reduzido de crianças no Farol gigantescamente. Mas, infelizmente, isso passou e hoje, praticamente todos os faróis você vê crianças. A minha primeira pergunta, quando a criança vem me vender alguma coisa, eu falo assim, você está na escola? Por que você não está na escola? A maioria, assim, é porque a minha mãe não deixa, a minha mãe está escondidinha lá e eu tenho que vender para o sustento da família. É complicado, muito complicado. E isso que você coloca assim, é fundamental. A responsabilidade da criança não é só do pai e da mãe, não é só do responsável que na casa a qual ela mora. São de todos nós. Né? A criança ela é, na sua maioria, inocente, e quando não é inocente foi porque a sociedade impediu que ela fosse, que ela continuasse inocente. E isso para o desenvolvimento da criança é terrível em todos os aspectos, em todos os sentidos. Mas vamos lá. Eu até mencionei para você que a gente, infelizmente, a gente perdeu nos últimos anos. Ali na Paulo Facini, nós tínhamos ali uma ciclofaixa, foi se perdido, não sei porquê. E teve até uma época que a Paulo Facini, uma das vias ali, era fechada para que as pessoas pudessem curtir, correr, andar, brincar. Muitas crianças brincavam ali, né? Tinha muitas coisas ali com a criançada. Você, sendo eleita vereadora de Guarulhos, certo? Que vai acontecer isso no primeiro domingo de outubro. O que a Fernanda pode fazer para contribuir? Não só na questão do Bosque Maia, porque Guarulhos não é só Bosque Maia. Parece que Guarulhos é só o Bosque Maia. Não é. A gente tem muitas outras praças, muitos outros parques na cidade que pode ser feita uma política pública, porque não adianta nada você ter o espaço, mas não ter, de repente, uma atividade ali para fomentar com que a criança brinque, com que a criança vá, com que o pai ou a mãe ou o responsável acompanhe. O que a Fernanda pode contribuir para que a gente fale assim, Fernanda, em 2025, o que a gente vai poder fazer pela cidade de Guarulhos para ampliar e melhorar esse brincar dentro da nossa cidade? Tio Melancia, eu adorei essa pergunta, sabe por quê? Eu acho que a política de Guarulhos, de modo geral, sobretudo nessas últimas 2 gestões, tem feito a cidade se comportar cada vez mais como se fosse um bairro de São Paulo, em diversos aspectos, inclusive no lazer. Né? Então, tem uma massa que sai de Guarulhos para ir num show, numa peça de teatro, ou para se divertir na Paulista, porque a cidade não oferece muitas alternativas de lazer. Né? Você mencionou a questão do Bosque Maia. Infelizmente, com um parque dessa dimensão, é o único que a gente tem na cidade. Numa cidade desse tamanho, a gente só tem um parque bem estruturado, com diversas modalidades, diversas alternativas de lazer, né, e que atende uma categoria específica da cidade. O que a gente tem mais próximo é o Parque Chico Mendes, que tem lá no Pimentas, mas também não é tão grande quanto o Bosque Maia. Pois bem, acho que nós precisamos abrir essas vias também para que a população possa usufruir, para que artistas também possam se expressar, produzir renda, a economia solidária se movimentar. Ou seja, a gente proporciona lazer,
ao mesmo tempo que a gente movimenta a economia. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós temos vários instrumentos na cidade que já estão construídos e que foram construídos nas gestões do PT, que também podem garantir lazer na ponta, como é o caso dos CELS. Nós precisamos retomar uma programação boa, né, dentro de cada CEL que tem espalhado. A maioria das regiões hoje já tem um CEL, né, programação, inclusive, de contraturno e aos finais de semana, porque, assim, para que a gente tenha menos crianças brincando na rua sem muita segurança, o poder público precisa oferecer diversão, lazer com segurança. O CELS é um espaço que pode muito bem ser montado recreação para as crianças. Contraturno, final de semana e nas férias. Né? Nas férias, geralmente, os pais, as mães, os responsáveis acabam tendo que se virar para saber o que é que faz com a criança no período das férias, com quem deixa, se deixa com a avó, que se deixa... Que, aliás, sempre quando precisa de ajuda para o cuidado, sempre é atrás de outra mulher. Né? Tem essa sobrecarga da tarefa do cuidado em cima das mulheres. Sempre acaba ficando com uma avó, com uma tia, com a irmã mais velha. Ou seja, quem precisa dar conta disso é o poder público. E nós já temos instrumento para isso, os CELS. Né? Então, se a gente constrói uma programação boa ali, a gente acaba dando essa alternativa para as famílias e para as crianças. Ou seja, nós precisamos rediscutir qual é a função desses equipamentos que hoje estão servindo pouco à população e tem muitos espaços que, né, a própria população não está usufruindo. Né? E são equipamentos que já contam com piscina, com quadra, com uma série de questões de lazer que muitas crianças que estão nas periferias não têm acesso. Então, falta dar um norte político para a utilização desses espaços e que eu tenho certeza que o lugar para se pensar isso parte da Câmara Municipal. É evidente que a Prefeitura, na execução daquilo que for o programa de governo eleito, né, para a próxima gestão, vai executar, mas é tarefa de quem está na Câmara Municipal pensar o conjunto da cidade, né, inclusive o lazer. Sim, sim. E eu quero aqui, chamar vocês para um detalhe assim. Se você nunca foi para Paulista, vá. Porque você vai entender o que a gente está falando aqui sobre a questão de lazer e a diversidade de opções que você tem numa Paulista. Você tem o pessoal do rock, você tem o pessoal do forró, você tem o pessoal do reggae, você tem todas as tribos culturais, você tem esportiva, você tem tudo. Tudo. Então, claro, você também tem opções das pessoas que estão vendendo as suas coisas ali. É extraordinário. Pô, é só copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, trazer isso para nossa cidade. O que tem de artista extraordinário na nossa cidade, que tem que ir para São Paulo, pô, você tem que criar essas condições para deixar ele aqui. Porque a nossa cidade tem, se eu não me engano, 1.300.000 habitantes. A gente tem condições de fazer muita coisa boa. É só dar Ctrl+C, Ctrl+V, ver o que tem de bom lá, ver o que tem de bom em Campinas, o que tem de bom em São Bernardo. Pô, é só olhar, é só ver. Você não quer criar, você não quer ter trabalho de criar, né? Tutano, raciocínio para criar, pô, copia. Tem tanta coisa boa que você pode trazer para a cidade e com relação a isso, as crianças vão brincar, vão ocupar o tempo, vão se desenvolver em todos os sentidos. Para quem não sabe um pouquinho da importância do brincar para a criança, dá um Google aí, só escreve essa frase. Qual a importância do brincar para a criança? Leia qualquer texto. Você vai entender um pouquinho do que eu estou falando e da preocupação que eu tenho, enquanto professor de educação física e pedagogo que sou, entender sobre essa importância. Né? Então a gente quer trazer pessoas aqui que vai estar à frente das principais decisões das leis dentro da nossa cidade, justamente para tentar abrir um pouco até a cabeça de falar assim, e aí, o que você pensa com relação ao brincar? Mas, como eu falei que a Câmara é uma casa de leis, qual que é a função de um vereador, Fernanda? Ótima pergunta também, porque eu acho que, como eu falei no início, como a gente não foi criado a não discutir política, tem muitas pessoas que não sabem qual é a diferença da Câmara Municipal para a Assembleia Legislativa dos Estados, para o Congresso Nacional, que faz o Senado, que faz a Câmara dos Deputados, qual é a função do governador, do prefeito, do presidente. Então, na cidade, a Câmara Municipal, dentre todas as suas funções, as principais que eu considero é, primeiro, a fiscalização do que é que o Executivo está fazendo, em especial do orçamento da cidade. A Câmara aprova qual é o orçamento,
para que o executivo faça a execução. Então, está sendo destinado para aquilo que a Câmara aprovou? Beleza. Se não está, a Câmara questiona. Os serviços públicos estão sendo bem executados? A figura do parlamentar também vai verificar, questionar e propor soluções para o executivo. Agora, a outra tarefa que para mim ela é essencial, quem está na Câmara Municipal tem o dever de pensar a cidade. Quais são os desafios e quais são as soluções? Vou dar um exemplo ainda nesse debate da criança e do adolescente. A gente precisa estabelecer como meta na cidade que daqui 10 anos nenhuma criança passe fome na cidade de Guarulhos. Isso significa pensar a cidade. Como é que nós vamos chegar nisso? É dever do parlamentar pensar, propor na Câmara e aprovar. Assim como também fazer indicações para o Poder Executivo, né, de execução de políticas públicas. Então, basicamente, a função de um parlamentar na Câmara é pensar as cidades, pensar os grandes desafios, propor medidas e fiscalizar a execução do que tem sido feito na Prefeitura, em especial no que diz respeito ao orçamento. Que, aliás, a Prefeitura de Guarulhos, atualmente, tem feito gastos do orçamento que, na minha avaliação, é completamente equivocado. É o que eu tenho chamado do maior programa de transferência de renda que a cidade já viu. Pega verba pública e destina para organizações, em especial na saúde, que inclusive estão sendo vítimas de investigação da Polícia Federal, como é o caso do Instituto Gerir e do Instituto Birigui. Ou seja, verificar esses contratos, se houver superfaturamento, se houver má gestão do recurso público, tudo aquilo que foi investido e não traga benefício para a população, é responsabilidade do parlamentar de fiscalizar. Sensacional. E aproveitar também, você que está nos assistindo, não esqueça, né? A gente está com um surto tão grande de dengue na cidade. Leva seu filho, sua filha para vacinar, né? É tão importante a vacinação para proteger, né, a criança. Então leva seu filho para vacinar, sua filha. Porque esse surto que tá tão grande, e assim, infelizmente peguei dengue, eu fiquei 15 dias jogado na cama. Passei muito mal, pensei que ia morrer, né? Ah, não vai morrer, não tive sangramento. Mas assim, poxa, se você vê uma criança passando mal com dengue, cara, é de cortar o coração. Vai lá, vacina, né? É importante isso, porque você tá prevenindo o seu bem mais querido, que é a tua criança, de passar por essa dor, por esse problema. Então não esquece e vacine. Fernanda, brilhantemente, como eu já imaginava, as perguntas, e reparem, o quão inteligente é a resposta. É verdade. Mas vamos lá. Nós estamos discutindo aqui toda a questão, e você mencionou da questão da saúde. Guarulhos hoje tem um problema fortíssimo com o hospital, com a saúde. Eu não vou nem falar da educação, vou deixar para a próxima pergunta. Mas assim, a nossa justiça essas investigações elas poderiam ser até mais rápidas, porque eu acho que a nossa população ela sofre demais com a falta de um excelente hospital. Nós temos 1.300.000 habitantes na cidade e nós não temos, assim, todos os dias nós vemos problemas, seja no geral, seja no Pimentas, seja no HMU. Recentemente tivemos problema também no hospital aqui da criança, né? Como virar esse jogo? Eu juro, eu não faço ideia como a gente pode virar um jogo desse que é um caos dentro da cidade. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que a farsa da privatização, da terceirização, não dá certo. Lá atrás eles falaram, vamos privatizar que vai melhorar a saúde. E não aconteceu. As pessoas estão aguardando mais de 11 horas, né, para conseguir atendimento emergencial, né? As pessoas estavam aguardando meses e meses nas filas para conseguir atendimento com especialista, para conseguir consulta, né? E nós temos, o Hospital Geral ele é um hospital administrado pelo governo do estado de São Paulo. Aqui na cidade, administrados pela prefeitura, nós temos algumas unidades que estão carecendo de cuidado da prefeitura. O HMU, né, que o prefeito, inclusive, fez uma maquiagem dizendo que ia melhorar, não melhorou. Né? Se chove, cai
né, goteira, chuva do teto Rio nos chove mais pacientes. dentro do que fora. Não tem leito suficiente para atender a demanda. Aí você pega o Hospital do Pimentas, né? As 2 gestões do Guti, ele não conseguiu terminar os 2 andares que estão parados no Hospital Pimentas e que está fazendo falta para a população. O prefeito não criou um novo hospital sequer na cidade, sabe? A criança e adolescente tem um único hospital para atender essa demanda específica e a gente sabe que é insuficiente, né? E não tem profissionais suficiente para dar conta da demanda que também está colocada. E aí tem uma estratégia muito perversa que hoje quem governa a cidade faz, a maioria da Câmara Municipal, que é jogar a população contra servidor público. Aí vai vereador, vereadora na porta de unidade de saúde fazer escândalo para o atendimento, como se o profissional que está na ponta tivesse condição de resolver. Você não vê ninguém fazendo escândalo no gabinete do secretário e do prefeito, mas assédio moral contra servidor público fazem. Coloca a população contra o servidor da ponta e ninguém consegue resolver o problema. Então, assim, nós precisamos, primeiro, recuperar a administração de todos os serviços essenciais para a mão do poder público. Não pode ficar na mão da iniciativa privada, começando pela saúde. Segundo, nós precisamos investir no concurso público e contratar mais profissionais, principalmente médicos, para atender essa demanda. Tio Melancia, não tem médico suficiente na cidade, viu? Sim. Não tem. Precisa ter. Né? E desde o atendente SUS, a enfermeiras, médicos, nós precisamos aumentar esse contingente na cidade. Nós precisamos criar novos hospitais, né? Inclusive hospitais com especialidades. De novo, o Hospital da Criança e Adolescente, nós precisamos terminar o Hospital da Mulher, porque está lá o esqueleto, falta pouco. Precisa ter uma articulação da cidade junto ao governo do estado e quiçá do governo federal para mandar recurso para finalizar aquilo e atender de forma integral a saúde das mulheres, inclusive com IML sexológico, que, pasme, Guarulhos, uma cidade desse tamanho, uma mulher que é abusada sexualmente aqui em Guarulhos, ela é encaminhada para o Pérola Byton, porque a gente não tem o IML sexológico na cidade. Ou seja, nós já temos estruturas que precisam ser finalizadas e nós temos potencial de construir novas estruturas. Inclusive o governo federal, agora nos últimos PACs, está mandando mais recurso para a construção de uma nova policlínica na cidade, de mais UBSs. Então, assim, há possibilidade de Guarulhos se movimentar para captar recursos e investir na construção de mais unidades de saúde na cidade. Mas o principal desafio é tirar da mão da iniciativa privada. Interesses essenciais precisam ser administrados pelo poder público. Olha aí. Ó, já chegou no meu ponto eletrônico aqui que nós estouramos o tempo. E assim, eu acho que um programa tá pouco, porque a gente tem muito assunto para dizer. E só para pegar esse gancho da saúde, e aí os nossos bastidores aqui só me permite só esticar um tiquinho, só um tiquinho. Quero mandar um recado para o nosso governador, que é o seguinte, o referente ao piso da enfermagem, o nosso presidente, que o ano passado bancou o piso da enfermagem, dando por 6 meses o aumento para os enfermeiros e enfermeiras que suaram demais na pandemia, que se desgastaram demais na pandemia, e o governo federal deu todos os subsídios para todos os governos de estado do Brasil inteiro continuar com o salário digno para o enfermeiro e para a enfermeira. E aí o senhor Tarcísio, sabe o que fez esse ano agora de 2024? Ele simplesmente pegou uma gratificação que já era da enfermagem e disse que aquela gratificação é o aumento do piso. Quer dizer, diminuiu o valor. Então aquele que era, vou dar um exemplo apenas, o valor era de 5 mil, né? Antes do governo federal aumentar o piso salarial, eram de 4, aí foi para 5 e agora perdeu esse valor e voltou aos 4 mil. Então, assim, é uma vergonha, é uma vergonha. E aí eu falo para todos os enfermeiros, sabe o que vocês têm que fazer? Entrar com processo. Processo administrativo, é o que vocês precisam entrar. Entrem, procurem os advogados e entrem. Porque assim, isso é inadmissível. Você vai olhar no seu Olerite, você vai ver que a gratificação estava lá. E agora ele vai dizer que essa gratificação é o seu aumento de piso? Tá errado, procure o seu direito. Porque isso é no bolso dele sempre, nos nossos não. Enfim, desculpa o desabafo, mas é algo inadmissível. Aí daqui a pouco acontece mais alguma coisa e todo mundo fala que a equipe da enfermagem é maravilhosa, é linda, mas na hora que tem que valorizar, ninguém valoriza.
Então, fique esperto. Fernanda, como eu falei, infelizmente, acabando o nosso tempo, olhe para a câmera da verdade e mande a sua mensagem para os nossos munícipes, a nossa população. O que você quer deixar de mensagem para eles? A primeira coisa é levem a política a sério. O primeiro recado é no momento que a gente começa a se preparar para uma eleição municipal, valoriza o voto. Isso significa não vender. Quem pede para comprar voto não tem compromisso com a construção de uma cidade melhor. Então, não venda seu voto e pesquise cada candidato, cada candidata. Não deixa para pegar o papel no dia na porta da escola, porque isso pode determinar os rumos da nossa cidade. Eu tenho certeza que quem está assistindo não quer mais a taxa do lixo, que volte mais uma tentativa de impor mais uma taxa para a população. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo querem construir uma cidade melhor para as crianças viver, quer construir uma cidade melhor para que todas as mulheres, todos os trabalhadores e trabalhadoras, para que todas as pessoas possam viver com dignidade, com condições, e isso se resolve dentro da política. Então, vamos confiar no processo e vamos trabalhar com a perspectiva de que é possível, sim, mudar a realidade desigual e injusta que a gente vive. Basta a gente querer, seja disputando na política os cargos institucionais, ou seja, se organizando, manifestando, cobrando do poder público que cumpra aquilo que se propôs a fazer. Então, por favor, participem do processo político. Sensacional, Fernanda, muito obrigado. Que você tenha muito sucesso, que você trabalhe demais e que no primeiro domingo de outubro você tenha a sua vitória e que você possa fazer muito pela cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Eu que agradeço e deixar minhas redes sociais. Isso, quem quiser discutir mais, @fecurte13 em todas as plataformas. Muito obrigada, viu, tio? Boa. Repete de novo. @fecurte13 em todas as plataformas. Show de bola. Galera, é isso. TV Infância fica por aqui com o tio Melancia. Um beijo grande pra vocês e até o nosso próximo programa. Beijo grande!